Só os caminhos antigos levam mais longe. É uma citação do filme As Asas do Desejo, de Wim Wenders, esse filme de todas as interrogações. E é também uma frase que dá tema e título a uma das músicas de Obsidiana, de Filipe Raposo. Segundo momento de uma trilogia das cores que começou com ocre e que vai terminar com variações de branco. Estes dois primeiros momentos dão-nos um pigmento argiloso e um mineraloide, mas dão-nos também Bach e Monteverdi, Zeca Afonso e Sérgio Godinho, Amélio Muж, Dylan Thomas, a Bíblia, muitos mais. Bem-vindo a estas conversas, Filipe Raposo. Esta trilogia das cores, que se encerrará daqui a um ano, sensivelmente, que caminhos o levaram a esta demanda de procurar nas cores uma linguagem do mundo, uma compreensão do mundo? Desde já agradeço o convite que foi feito e é um prazer estar aqui convosco também. Esta trilogia começa com este livro, do Michel Pastoureau, que é uma história do preto e que contém, digamos, a ignição, a faísca inicial para esta trilogia. Isto porque, num capítulo muito interessante, em que fala sobre as três principais cores que estão presentes desde a Grécia Antiga, como uma forma também de organizar a sociedade, sistematizar esta sociedade antiga, e que depois é projetada até à Idade Média, referia precisamente três principais cores: o preto, o branco e o vermelho. O vermelho associado aos guerreiros, o branco associado aos sacerdotes e o preto associado ao trabalho. Portanto, este foi o ponto de partida no qual eu quis pegar, e começando com o ocre, e o ocre também associado ao nascimento da arte, às primeiras gravuras rupestres. Enfim, há aqui um nascimento que acontece com este ocre, uma espécie de solidificação com esta rocha obsidiana. As cores ligadas à terra. Exato, sim, no primeiro trabalho. E, finalmente, o branco e as variações do branco, também fazendo uma relação e uma ponte direta a uma das formas musicais mais usada, que é o tema e variação. Portanto, a cor surge aqui de uma forma, para mim, simbólica, e eu quis estabelecer uma ponte direta, quase sinestésica, com aquilo que muitas vezes acontece na música, que é cor e som, cor e harmonia. Bem, e esses livros do Michel Pastoureau, que é um especialista em cores, deram-lhe esta noção de, para a trilogia das cores, de algo espiritual, estético, poético? Sim, o ensaio do Michel enfim, tem espaço também para a poética, mas é bastante pragmático. É uma perspectiva histórica da cor ao longo dos milénios, não é? A cor, o preto, que foi considerado cor e depois deixou de ser considerado cor, enfim, e voltou a ser novamente considerado cor. Portanto, para mim, interessava-me explorar a dimensão poética, sim. Enfim, diria que há mais curiosidades históricas nos livros do Michel do que propriamente o lado mais poético. Esse lado poético desenvolvi eu depois com a relação com a cor e a música. Mas é isso. Para já estão estes dois primeiros volumes e... Tendemos a esquecer-nos do maravilhamento que são as cores, Filipe Raposo. A cor está presente desde o início da minha aprendizagem musical, na realidade, porque como não foi uma aprendizagem imediatamente académica, foi uma aprendizagem de exploração, uma aprendizagem de brincadeira com o instrumento, uma das formas que me fez, enfim, entrar neste universo fantástico da música foi a harmonia. E a harmonia, para mim, é a cor. Sempre foi cor. Portanto, explorar de repente, essa dimensão da cor na música foi uma ponte muito rápida. Por isso, o elo imediato que fiz com estes livros de Michel Pastoureau, que enfim, já vai no 4º ou 5º volume, salvo erro. São publicados pelo Orfeu Negro em Portugal. Precisamente. Também tem aquela condição de sinestesia de quando ouve um som, vê uma cor, como tinha Messiaen, por exemplo. Messiaen era muito específico nisso, não é? Ele tratado
um tratado teórico de música de Messiaen, ele refere essa abordagem sinestésica. Ele associava imediatamente frequência-som a frequência-luz. Eu não tenho essa associação sinestésica, mas consigo perceber que, agora vou falar um bocadinho mais técnico, um agregado harmónico de repente concentra em si próprio, não é? Um agregado harmónico é quando juntamos a um acorde de base várias notas adicionais, não é? De facto, essa harmonia base ganha, digamos, espectro luminoso e isso para mim é cor. Como se fosse frequência do som, frequência da cor. Sim, é uma relação direta, sim. Chegou a ter algum contacto com a teoria da psicologia das cores de Eva Heller? Li um pouco a propósito quando comecei a estudar e perceber o estado da arte daquilo que é a cor, o estado da arte, cor e arte também, e foi importante, de facto, para perceber a função da cor na arte, sim. Estava aqui a pensar na Hélène Grimaud, que tem sinestesia enquanto condição natural, é uma pianista com muitas singularidades. Ela, neste disco, credo, assume ver a Tempestade de Beethoven azul e negro, a fantasia da Corelliana vermelho. De alguma maneira procura também descobrir essa cor em obras que vai escutando, mesmo sem a capacidade da sinestesia, Filipe Raposo? A cor aqui desdobra-se em muitos outros simbolismos, não é? E para mim, estava a pensar nas cores, por exemplo, que uma Paixão de São Mateus tem, não é? Ou, se calhar estou mais ligado até a uma Paixão de São João, de Bach. E de facto, enfim, há aqui uma dimensão ligada à literatura, que é óbvio, não é? Neste caso, as obras com texto, as obras com uma base poética, acabam por ganhar essa consistência que, para mim, possui também cor. É óbvio que no Gólgota nós conseguimos ver o dia tornar-se cinzento, o dia a escurecer, não é? Com a chegada ao fim. Enfim. Com as 7 últimas palavras. Exato. Portanto, é óbvio que a música transporta-nos e consegue convocar momentos, enfim, que eu designo, momentos emocionais que podem trazer essa cor também, é óbvio. Mas eu não consigo separar a cor do lado poético também que a obra tem. E para mim essa cor está ligada à poesia. E sei que vamos falar um pouco também de... E por isso estes livros são feitos, são livros de disco, que têm sido editados pela Tinta da China, livros com um CD, a trilogia das cores de Filipe Raposo, Ocre e Obsidiana. Os textos que aqui estão, já referi há pouco alguns dos autores, a preparação destes livros deixa-se estar disponível para o que lhes chega ou vai à procura de textos que tenham a ver diretamente com a música e o universo cromático? Acontece das duas formas. Muitas vezes é um pequeno texto ou um pequeno excerto que me dirige, que convoca algumas ideias sonoras, não é? Por exemplo, o excerto das Asas do Desejo, não é? Todos os caminhos antigos. Para mim, isto é óbvio que há uma relação direta com a música de Bach. E partindo de um estudo de Bach, enfim, o estudo do Cravo Bem Temperado, Prelúdio número 1, desenvolveu, ou melhor, esta peça parte desse Prelúdio número 1, não é? E acaba por ganhar uma representação no século XXI com a minha leitura. Portanto, parte do mecanismo rítmico e harmónico que este estudo tem e depois é desenvolvido numa composição contemporânea. Portanto, este, por exemplo, foi o mote para chegar aqui. Muitas vezes o mote começa na música e o texto surge a posteriori. Portanto, não há uma regra concreta, não é? Mas sei, e é algo importante e que eu fiz questão de fazer, no sentido de que para quem escuta um disco instrumental, não é? Sem o lado da palavra associado, estes pequenos textos ou imagens são importantes para quem vai escutar a música, porque
é uma pequena janela. Não mostra tudo, não deixa tudo a descoberto, mas deixa algo a descoberto que depois o ouvinte pode, enfim, pode explorar e pode desenvolver também, enfim, de acordo com o seu desejo. Portanto, é uma condição para mim, e porque, se calhar, a relação que eu tenho com os discos sempre foi essa também. Eu sempre gostei de pegar no disco, abrir o disco, perceber, ter conteúdo. E a forma como, hoje em dia, enfim, o objeto disco foi ficando desmaterializado, não é? Com o digital. É uma espécie de contracorrente e mostrar, não, aqui está, é possível. Podemos escutar esta trilogia das cores nas plataformas, nas principais plataformas de música, mas perdemos se não tivermos isto na mão? Eu acho que é uma mais-valia ter isso na mão, na realidade. Por exemplo, no segundo volume, no Obsidiana, há uma série de fotografias minhas e que para mim estão também associadas a estas composições, porque tirei-as primeiro, e são fotografias abstratas, de gelo, e que faz também uma ponte com o próximo disco da trilogia, que é o branco e as variações do branco, e que parte também do elemento do gelo, da água solidificada. Portanto, há uma série de associações que algumas já estavam presentes no início da trilogia, outras que eu fui descobrindo também. Portanto, há uma componente visual que de facto é importante para quem escuta. Para quem tem o livro. A arte de Filipe Raposo, em termos de fotografia, surgiu agora ou já vem de há muito? Curiosamente, se calhar a fotografia começa de uma forma mais consciente em 2004, quando começo a fazer os primeiros acompanhamentos de cinema mudo na Cinemateca Portuguesa. Portanto, aqui inicia-se um processo de aprendizagem cinematográfica. Da imagem. E, obviamente, onde a fotografia está presente, a imagem, precisamente. Portanto, depois, em 2019, comecei a fotografar com mais frequência e na pandemia foi um período ótimo porque pude investir imenso, não só em material, não é? Mas também investir tempo na aprendizagem e online, enfim. Aprendi. Fizemos todos muitos cursos e muito autodidatismo. Já vamos falar dessa proximidade ao cinema, mas antes falemos da grande arte de Filipe Raposo, que é a música. Vamos saber de onde é que ela vem. Vamos viajar até à sua infância, o piano da avó. Como é que começou esse chamamento pela música? É um chamamento, de facto. A minha avó materna tinha um piano vertical em casa, enfim, tinha comprado para os filhos, não é? Terem aulas de música. E era um piano que estava mais ou menos abandonado, porque os filhos já tinham crescido, os meus avós viviam sozinhos. Mas para mim aquele instrumento sempre foi uma espécie uma tentação, uma espécie de fogo, não é? Que chamava... Um ímã. E, de facto, essa primeira abordagem com o instrumento é uma abordagem, enfim, completamente livre, não é? Sem o objetivo, sem os meus pais a pressionarem. Este instrumento tem que ser cuidado desta forma, serve para... Não. Eu comecei realmente a explorar por mim e, obviamente, paralelamente com a ajuda da minha irmã, que era mais velha, já tinha umas bases também de teclado, comecei a tocar de ouvido e a explorar um instrumento de forma livre, como brincadeira, como em inglês se diz to play, brincar, e aqui é a expressão, se calhar, que melhor pode ser aplicada. Essa brincadeira começou a ficar séria. E os meus pais começaram a perceber que todos os dias, de facto, eu passava muito tempo de volta daquele brinquedo. E aquele brinquedo foi ganhando consistência, até que aos 11 anos a minha mãe disse que eu tinha de ir para um professor. Estava na altura de começar uma formação mais regular. Mas com piano, foi piano. Mesmo para piano? Sim. Para pianista, sim. E esse professor preparou-me para a entrada no conservatório. E pronto, e depois foi fez conservatório, fez a escola superior. Sim. Tem algum professor desse tempo que se lembre que gostasse de falar? Sim, aqui do conservatório. Tenho sempre colegas, não é? Memórias, hoje em dia, memórias boas. Sim, e são colegas, não é? Um colega que eu admiro imenso na área da composição, que é o Eurico Rapatoso, e que foi um mestre, não é? E que me cativou imenso
para a composição. Na área do piano, o José Ponte Sousa, cá na Suécia, o Uwe Lundin, que foi um mestre também, e que de repente descobri que este Uwe Lundin estava ligado, de certa forma, também ao José Ponte Sousa e àquilo que eu chamo a árvore genealógica da música, porque o Uwe Lundin tinha sido aluno de um aluno do Busoni, e a Helena Sá Costa também tinha sido aluna do Busoni, Liszt, Haydn Clementi, e chegamos ao século XVII rapidamente, não é? E a história da música ocidental, de facto, é um nicho. A escola de música, as escolas de música que frequentou, não só em Portugal, como no estrangeiro também, corresponderam àquilo que esperava ou teve que ultrapassar aquilo que às vezes é o formalismo, o peso, o conservadorismo que a academia traz? Luís, essa seria a palavra exata que eu iria designar, falando da academia portuguesa. É conservadora, é um facto. E felizmente hoje em dia as coisas começam a ser diferentes, mas eu ainda frequentei a escola superior numa altura que estava ali numa transição, num híbrido entre o lado mais conservador e um lado mais, enfim, aberto ao mundo. Quando cheguei à Suécia, para mim foi um choque cultural muito grande, apesar de ter chegado já com 32 anos para fazer um mestrado, mas de repente eu percebi os tais 30 anos de atraso, 30, 40 anos de atraso. Isto porque o meu professor de piano contou-me uma história que tinha acontecido comigo exatamente igual, mas no conservatório cá. Que era o seguinte, eu em 94, 95 estava numa sala de piano a estudar, e lembro-me do diretor do conservatório, na altura o Wagner Diniz, entrar rompendo pela porta adentro, surpreender-me, porque eu não estava a tocar música clássica. Aquilo que era suposto estar a tocar. Ele disse uma frase que foi decisiva. Eu já disse isto várias vezes em entrevistas, e hoje em dia, para mim, é importante designar isto. É um manifesto. É um manifesto também, que disse que era completamente proibido eu tocar este género de música. Que género é este? Era o jazz. Claro que isto para um adolescente jovem... É um empurrão tremendo. Precisamente. E o Uwe Lundin, na Suécia, em Estocolmo, numa dada aula, quando estávamos a falar do ensino do conservatório, falam exatamente a mesma história que tinha tido 40 anos antes, em Estocolmo. Portanto, a diferença tinha sido essa, tinha sido 30 anos, 40 anos de diferença. Na altura em que a escola superior, em Lisboa, ainda não tinha o curso de jazz. Portanto, estamos a falar... O curso de jazz abre em 2001, salvo erro, 2002. Portanto, as coisas... Chegamos lá. Chegamos lá, às vezes com um bocadinho de atraso, mas hoje em dia, acredito que... E eu conheço os colegas que estão a lecionar e... Que há uma renovação também. Há uma renovação. O próprio Filipe é professor e, portanto, há um espírito novo. Absolutamente. Também me recordo de há 25 anos, ainda no seio da rádio, já ser um bocadinho aquela música... de medíocre, aquela música que não devia escutar-se. Mas o jazz acaba por ser o seu grande fascínio então, ou, por exemplo, esse Bach, que já aqui evocou 2 ou 3 vezes, foi chamamento, foi atração para o estudo da música? Se eu pensar na música como um grande oceano, este grande oceano tem-me cativado ao longo da minha vida de formas diferentes, não é? Ou com geografias diferentes. E para mim essas músicas são geografias diferentes. Portanto, há a grande música e depois os pontos cardeais, que podem ser géneros diferentes. De facto, o primeiro grande ponto cardeal foi a música erudita, a música clássica, e continua a ser, na realidade. São os professores também que nos trazem, são eles que nos trazem isso. Sim. Quando vamos estudar, normalmente começa-se pela erudita. Apesar de, por exemplo, eu lembro-me com 5 anos, e está aqui o Luís, eu ouvia a Antena 2, 5, 6 anos, e a minha mãe lembra-se, eu lembro-me de estar a ouvir música clássica e a dirigir, a fingir que estava a dirigir as orquestras, no rádio que tínhamos na sala. Portanto, e os meus pais não tinham uma tradição de música erudita, era mais música popular. Portanto,
há qualquer coisa também de magnetismo que esta música tem e que trouxe, de facto, e que me ajudou também a entrar nela. Outro ponto cardeal essencial foi a entrada no mundo do jazz. Eu devia ter 12, 13 anos e lembro-me de ter passado na RTP o Round Midnight, um filme sobre o Dexter Gordon. E lembro-me de estar a ver um pianista, que na altura não sabia quem era, e que era o Herbie Hancock, e todos os atores do filme, digamos, eu diria 90% dos atores, são músicos da cena nova-iorquina. E eu lembro-me de pedir aos meus pais para gravar no vídeo, no gravador de vídeo, não é? O filme, porque eu tinha aulas, não é? Não conseguia ver o filme à noite. E no dia seguinte, à hora do almoço, cheguei a casa, pus a cassete, arrastei um piano digital que tinha no quarto, para a televisão, para começar a imitar, e este é o processo da aprendizagem de jazz, que é o processo de imitação, de experimentação, começar a tirar aquela introdução que era, sem eu saber, de um dos grandes pianistas da atualidade, o Herbie Hancock. Portanto, esse foi outro ponto cardeal. E designo outro ponto cardeal também, que é o da música tradicional. E isto acontece um pouco mais tarde, se calhar de forma inconsciente já com o Zeca Afonso, ouvíamos em casa, naturalmente, mas de forma consciente com o José Mário Branco, com o Janita Salomé, com o Vitorino, com a Amélia Muge, herdeiros diretos desta linhagem também. Ou companheiros de estrada. E companheiros de estrada deles, sem dúvida. E que me fizeram perceber e entender a música, enfim, sendo este grande oceano, enfim, que me transformou também num momento importante de formação. Não ficando fechado em gavetas, né, mas antes pelo contrário, querendo abrir essas gavetas e misturar esses papéis. E esta trilogia é um pouco isso também. É esse ponto de encontro, sem etiquetas, sem catalogar. A sua relação com a música é feita de experimentação, de curiosidade, ou seja, de liberdade. E é muito interessante que acabe por se juntar a nomes que fizeram parte de uma história de combate pela liberdade, nomeadamente José Mário Branco e o Sérgio Godinho, com quem trabalhou e tem trabalhado regularmente, e outros, o Vitorino, a Janita, creio que também. Como é que se deu esse encontro, nomeadamente com o José Mário Branco, que é, caramba, é um nome absolutamente incontornável desta música que faz também muitas pontes entre géneros, mas faz também pontes entre períodos históricos. A minha memória oscila frequentemente quando tento justificar este primeiro encontro. Isto porquê? Porque no mesmo ano, em 2004, quando a gravação do Resistir a Vencer, que é o último disco do José Mário Branco, e um disco no qual fui convidado para fazer a turnê de apresentação, acontece outro episódio importante, que é a entrada na Cinemateca. Na altura, a Manuela Freitas era subdiretora da Cinemateca e o convite é feito paralelamente. Portanto, eu julgo que primeiro o convite é feito para que fizesse a turnê com o José Mário Branco, e a Manuela Freitas posteriormente terá feito esse convite para fazer essa primeira sessão de acompanhamento de cinema mudo. Este encontro com o José Mário Branco é obviamente um encontro de outros amigos dele também, não é? Uns vivos, outros já não estão vivos, mas estão sempre presentes, e o Zeca sempre esteve presente. Simultaneamente com o Vitorino, ou com o Janita, não é? Com a Amélia Muge, por exemplo, há outro encontro importante que eu costumo designar, que são encontros invisíveis com o António Quadros, pintor, o João Pedro Garbato Dias. Isto porque ele esteve sempre presente desde a primeira sessão. E se calhar fazemos depois uma ponte com a poesia, porque, de facto, esta formação académica, mais conservatorial, não abre tantas portas para este lado poético. Abre, sim, para um lado técnico consistente. Mas essa outra escola foi justamente com estes cantautores que, enfim, são herdeiros dessa palavra poética. Eles trabalham... O cantautor trabalha a música contida na palavra, no poema. E isso é uma aprendizagem que nenhuma aula de composição me deu. E devo muito a eles e
estimo imenso todas essas colaborações que tive e que muitas vezes Todos ainda os continuo a grandes ter. compositores acabam por ir ver ao seu próprio folclore. Nós sabemos disso, não é? Sim, digamos, o movimento, o nacionalismo na música, que acontece no final do romantismo, não é? A transição para o século XX, acaba por influenciar, enfim, desde Shostakovich até Lopes Graça, não é? Portanto, geografias diferentes. Portanto, passando pelo Debussy, enfim, todos os grandes compositores do final do século XIX, século XX, vão beber esta influência importantíssima. Mas aqui eu referia mesmo à questão da palavra e o Mendelssohn tem um ciclo muito bonito que se chama Canções Sem Palavras e que é precisamente a poética que pode estar contida dentro de uma peça que não tem palavra escrita ou palavra cantada. E isto para mim, enfim, sempre foi... Lembro dos primeiros encontros com a Amélie Mus, que foi, para além de grande amiga, companheira, professora nesta matéria, de explorarmos esta questão. O que é a música sem palavra e como é que a poética pode estar presente verdadeiramente numa composição que não tem palavra? Por falar em composição, como é que nasce o seu ato de compor? Vai atrás, quando pensa em compor, a melodia vem primeiro pelo piano, pensa logo num saxofone, pensa logo num determinado instrumento para a linha musical principal e depois a partir daí faz o arranjo. O que é que vem primeiro? Depende muito para quem ou para que é que eu estou a escrever. Sim. Ou seja, se é uma peça instrumental, se é para cinema, se é para teatro. Se é para teatro e cinema, logo à partida tem um guião, não é? Que me orienta. A imagem, quando já está gravada, a imagem diz tudo, não é? A música está projetada nessa imagem, não é? Sem querer comparar-me, obviamente, com um escultor, com Michelangelo, que dizia que simplesmente limitava-se a tirar o excesso de pedra para libertar a escultura. Não quero comparar a ele, mas de facto a música já está presente nessa imagem, já está presente, enfim, quando escrevo canções, por exemplo, quer dizer... O que é que vem primeiro, a música ou a palavra? A palavra está presente, parte dali, sempre. E é isso, eu gosto sempre, quando posso, gosto de ter esse estímulo, um dos estímulos para impulsionar o processo criativo. Enfim, também posso começar apenas com o piano, mas de facto gosto de criar estas colaborações, uma espécie de sombra que se projeta sobre algo. Desde cedo, tantos caminhos antigos ou mais recentes se abriram para si, com essa sua vontade, com essa sua curiosidade. Esta questão de ser pianista residente na Cinemateca, já fomos um bocadinho a esse momento inicial, mas era já um cinéfilo. Como é que se confrontou com um período musical, com um período de cinema em que era a música que construía uma narrativa suplementar? Como é que tem sido esse percurso, Filipe Raposo? Enfim, eu costumo dizer que tanto herdei da música e da minha formação, enfim, académica, o artista que sou hoje, como herdei também da imagem do cinema. Portanto, eu não sei o que é que me deu mais, na realidade. Se por um lado a escola, a academia facultou-me todo esse ensino mais técnico, não é? O cinema trouxe uma outra visão sobre a obra de arte e trouxe também uma coisa importante que é a voz e a individualidade, não é? Portanto, as escolas são, de certa forma, fábricas, enfim, de músicos, não é? São tapetes. Hoje em dia o sistema está completamente linha de montagem, na realidade, não é? Em que de repente existe uma fórmula, existe um programa e no final de 8 anos o aluno tem de cumprir este programa, enfim, e estará apto para tocar em não sei quantas orquestras pelo mundo fora. Portanto, mas isso não faz um artista, não é? Um artista é a experiência dele.
É até um pouco aquilo que Aristóteles se referia com o mimesis, não é? O momento, a arte que reflete o momento. E o artista não vive só do passado, vive da sua experiência, vive desse presente. Portanto, o cinema, de certa forma, trouxe essa contemporaneidade, por um lado, porque eu não me considerava cinéfilo quando comecei a fazer estes trabalhos na Cinemateca, mas fui aprendendo a ser. E em cada sessão, de repente, são centenas de sessões, não é? Daquilo que é considerado os primórdios do cinema, não é? E estes filmes têm uma coisa, todos eles têm uma coisa muito especial, que é, estavam a inventar cinema. O cinema estava a ser inventado. E é incrível como, de repente, assistimos pela primeira vez a um novo plano, não é? Ou a primeira vez que se faz um travelling com uma câmara de filmar, ou a primeira vez que se faz um tilt, sei lá. Tantas particularidades. Estava a pensar no filme que fiz há muito pouco tempo na Cinemateca, um filme do Murnau, que se chama Sunrise, a Aurora, um filme de 1927. E o filme é um colosso. É um colosso não apenas pelo lado metafísico que o tema aborda, não é? A questão da dialética entre cidade e campo, entre aquilo que é uma ligação ao mundo rural versus ligação ao mundo citadino, e se calhar lembrei-me também deste objeto que tenho aqui, que falaremos mais, e que faz essa ponte também muito interessante, mas faz outra coisa interessante também. Esse filme é também um objeto fílmico tecnicamente irrepreensível, tendo ganho o primeiro, enfim, na primeira sessão dos Oscars, esse primeiro grande prémio de melhor realização e melhor direção artística. Portanto, o cinema é de facto a sétima arte, não é? Que em 1922 um conceito foi definido, não é? Pelo um filósofo italiano, e que reúne de facto todas as outras artes. E isto, realmente, se conseguimos dissecar tudo o que está contido num filme, enfim, precisamos de muitas vidas para acompanhar e para conseguir fazer esse processo. Ao longo dos anos tem sido assinalado o seu trabalho na Cinemateca, com alguns filmes, do Metrópolis, do Fritz Lang, a Lisboa, cidade anedótica de Leitão de Barros. Mas qual foi o maior desafio? Falamos agora também do Murnau. Qual foi o maior desafio? Qual foi a experiência mais forte que teve enquanto homem que cria essa narrativa sonora para filmes mudos? Eu não as crio sozinho. Eu crio-as sempre em parceria com o realizador ou com os outros parceiros, com os atores. Isto porque, enfim, é uma imagem poética. Eu sei que eles falam comigo. Estarmos aos ombros de gigantes também, não é? Eu sei que eles falam comigo, portanto, eu acompanhei muitos anos. E fala com eles também? E falo com eles também. E muitas vezes faço questões? Coloco questões, obviamente. E quando tenho dúvidas se... Uma questão muito simples que é, será este o momento do silêncio? Normalmente eles sabem me dizer isso. E de facto, eu gosto muito de criar esses momentos de silêncio. Porque o silêncio, obviamente, também é música e faz parte desse momento. E para quem escuta, para quem vê o filme, é um momento de grande intimidade. De repente, é um despir, não é? A música, muitas vezes, como alguns realizadores contemporâneos muitas vezes me pedem, e são honestos neste processo, que é: Filipe, eu preciso da tua ajuda aqui. Esta cena está fraca. E a música, obviamente, que acaba por ocupar este lado de compensação. E muitas vezes a cena não está fraca. A cena já é um colosso. Portanto, deixemos o filme falar e é este o meu princípio. Um momento desafiante. Eu acho que Metrópolis foi feito aqui ao lado, no São Luís, em 2019, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Foi um momento importante. Foi a primeira vez que escrevi para cinema com orquestra, para um cinema mudo com orquestra. É um filme que já tem muita história de composições para ele. Absolutamente. Perceber o estado da arte também desse objeto e tentar perceber o que é que eu poderia trazer de novo, não é? Depois de tudo aquilo que já foi feito.
e a resposta, de facto, surge através daquilo que é a minha experiência e a minha visão do cinema, não é? Portanto, a minha leitura do Fritz Lang não é a mesma daquela que foi feita há 80 anos atrás, não é? Portanto, isso ajudou-me também a validar, digamos, esse momento criativo e fizemos aqui 3 noites, entretanto no Festival ao Largo também. Enfim, foi um processo muito interessante, intenso também, mas de uma aprendizagem de facto importante. Podemos viajar agora até ao Sefarat Project. Como é que se interessou pela música sefardita? Como chega a música de sefardita, que é de tradição oral, como chegou até nós? Como é que abraçou esse projeto, pelo qual a Égide se interessou também, e acarinhou e apadrinhou? Fala-nos um pouco disso. Sim. Em 2019, a Ana Proença e o Paulo Lourenço, precisamente, vieram assistir à última sessão do Metrópolis. Falávamos há pouco. As rimas. Exato. Aqui ao lado também, não é? E apareceram no final do concerto com esta ideia. Filipe, temos aqui uma carta branca para ti, e esta carta branca consiste numa escrita de uma obra para piano solista, não o piano de acompanhamento, piano solista e coro. Falaram do projeto e mais uma vez a pandemia foi companheira deste processo, porque tínhamos tempo, e na altura, quando estava a pensar no conteúdo desta carta branca, o que é que poderia ser, um projeto que envolvesse também o coro, a canção, a melodia, pensei, obviamente, naquilo que é a ligação do cancioneiro português com o cancioneiro sefardita. E aqui há várias entradas neste cancioneiro. A primeira delas todas tem a ver com, enfim, com uma fantasia minha e da minha família, não é? Com a questão do sobrenome Raposo e dos cristãos novos. Não é? Muito provavelmente terá sido um sobrenome ligado a esta à cultura, sim, após a expulsão dos judeus em 1492. Cristãos novos, não é? Sim, e que eram batizados e que tinham que adotar novos nomes, variações do nome. Né? Exato. Portanto, a primeira entrada naquilo que é a cultura sefardita, se calhar começa aqui tentando perceber, mas o que é isto? Esta cultura judaica do Sul, que território era este? Enfim, primeira. Uma segunda, que está presente também, é uma questão histórica, ligada com a questão islâmica. Porque sempre que falamos do Al-Andalus, não falamos de uma cultura única, circunscrita ao território islâmico. Não. É uma cultura que abraça, enfim, a cultura islâmica, a cultura judaica e a cultura cristã. E no nosso caso, enfim, foi até à expulsão dos árabes de Lisboa, do território português, mas o território islâmico permaneceu na Península Ibérica até a nossa chegada ao Brasil. Portanto, são mais 4 séculos de permanência. O que para nós, enfim, 500 anos de história já é bastante naquilo que é a cultura portuguesa, falando da cultura islâmica. São quase 1000 anos de presença islâmica. Esta presença islâmica acaba por ser uma ponte essencial naquilo que é a cultura sefardita, o ladino cantado. Isto porquê? Porque na altura do Al-Andalus, um dos centros culturais mais importantes, que era Córdoba, reunia uma série de escolas de música. Escolas essas que eram frequentadas por músicos árabes, mas também por músicos judeus e músicos não judeus, europeus. Portanto, começando a analisar a música sefardita, começamos a perceber uma série de relações intrínsecas na construção composicional com algumas músicas árabes, nos modos propriamente dito. Os makabat, que são as escalas árabes. E esta ligação, sem querer entrar em grande detalhe técnico, mas é uma das formas de análise importante para perceber que período é que uma determinada canção sefardita pode pertencer e se pertence ou não, digamos, a um repertório anterior à expulsão da Península Ibérica ou se é posterior. Outra questão interessante é que, quando é posterior, as canções vêm já com novas palavras.
o ladino absorve, enfim, enquanto língua falada na Península Ibérica, Norte de África, continha elementos linguísticos da nossa área, mas quando começa a diáspora pelo Mediterrâneo, e quando chega novamente a estes territórios, já traz novas palavras, de origem turca, de origem grega. Portanto, é um universo absolutamente incrível e que para mim era interessante explorar. Uma outra ligação ainda, só para completar a pergunta que fez, prende-se também com as canções tradicionais ou as canções ligadas ao cancioneiro popular português. Isto porquê? Porque tudo que são canções ligadas à raia, precisamente território esse que foi ocupado pelos judeus que foram expulsos dos grandes centros urbanos, desenvolveram características que são comuns às canções judaicas, quer tradição askenazi ou tradição sefardita. Isto porquê? Porque, por exemplo, os modos rítmicos que estas canções têm, estou a pensar ao Bento Airoso, por exemplo, uma canção transmontana. A Filha do Imperador de Roma. A Filha do Imperador de Roma, por exemplo. O Entu Puerta tem modos rítmicos, por exemplo, o exemplo de um compasso composto 5/8, que não é um compasso regular, não existe na nossa tradição popular, digamos, normal. Existe sim nestas zonas fronteiriças, onde esta comunidade se terá instalado. Portanto, existe aqui uma forte convicção de que a nossa música, enfim, isto aqui, a cultura é isto mesmo, é a assimilação constante, não é? E não existe uma cultura estanque, não é? Não existe uma cultura purista. Existe sim estas piscinas culturais que constantemente estamos a mergulhar nelas. Portanto, sempre que mergulhamos numa piscina cultural desta natureza, não saímos de lá iguais. Portanto, tornou-se um caçador, um detetive nessa investigação? Dá-me algum prazer, de facto, essa curiosidade de tentar perceber a origem da canção. E não é por acaso que no projeto Sepharad Project, depois de ter escolhido as canções, uma segunda fase foi precisamente tentar estabelecer um paralelismo entre a canção sefardita e uma canção tradicional portuguesa que tivesse essa presença também. Então, criou esse paralelismo muitas vezes. Estou a pensar no Entu Puerta e o Durme, Durme, Mi Alma Donzela, enfim, que são duas canções de embalar. Uma delas bastante perversa até, o Entu Puerta e o... A canção de embalar perversa. A pessoa não dorme. Estou a pensar noutra ainda, que é o Roró, que é uma canção de embalar, em que a mãe canta para o filho. Ai, Roró, que agora não. Em que a janela está aberta e ela canta para o seu amante, que está fora da janela, e que avisa que o pai do menino na cama estende. Portanto, há um lado perverso, mas ao mesmo tempo imaginativo. E eu acho isto belíssimo também, a forma como aquilo que é, o que é isto também da nossa tradição, enfim, judaico-cristã, não é? Ligado a o lado mais moralista, onde estamos enraizados, não é? Se pensarmos nesta cultura, esta é uma cultura recente, não é? Tem meia dúzia de séculos, na realidade. Tendo em conta, se olharmos para a existência do Sapiens, não é? Se pensarmos nos 200 mil anos de existência de Sapiens, não é? Portanto, toda esta cultura é muito recente, tudo isto é... Mas a principal fonte, então, há um cancioneiro... Há um cancioneiro sefardita, é Existem vários cancioneiros sefarditas, sim. Alguns que foram recolha, enfim, gravada, não é? E que foram transcritos para livro. Outros que não estão realmente presentes nesses livros, mas lá está, através da associação e da análise de canções populares, conseguimos identificar essa mesma presença nessas melodias. Portanto, o projeto traz esta confluência de influências, mas não fica simplesmente naquilo que é, digamos, não procuro o lado mais puro daquilo que é essa tradição sefardita, não. Procuro identificar o que é esta tradição, percebê-la, de que forma é que ela comunica connosco através das canções que ainda hoje em dia são cantadas e de que forma é que podem também ser projetadas num futuro. Isto porquê? Porque a obra está escrita, não é?
E esta obra pode ser interpretada daqui a dezenas, décadas ou séculos, não é? Portanto, é uma obra que viaja no tempo. O ciclo acaba com uma canção muito bonita, em terras ajenas, e era uma canção que era cantada pelos judeus sefarditas nos campos de concentração. E tem um refrão belíssimo que é: em terras distantes eu vim morrer. Portanto, ai terra amada, terra amada. Portanto, é uma espécie de evocação por essa terra e pelo facto de, enfim, de estarem num sítio horrendo, não é? De carnificina, onde certamente iriam padecer. Esta canção faz uma ponte com uma melodia lindíssima de canto alentejano e que diz: eu sou devedor à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra em vida e a terra paga-me, a terra paga-me em vida e eu pago à terra morrendo. Portanto, isto faz parte de um poema tradicional, não é? E que foi belissimamente musicado, enfim, não sabemos por quem. Essa cantiga, essa ladainha, fez-me pensar nas fotografias que dão capa a estes dois momentos já da trilogia das cores. Fez-me pensar num livro do José Rodrigues Miguel que se chama Um Homem Sorri à Morte com Meia Cara. O Filipe Raposo está com meia cara nestes dois livros, discos da trilogia das cores. Não lhe vou perguntar como é que se sorri à morte, a essa perspectiva um dia, mas como é que lida com a questão que estava a referir agora também em relação à cultura sefardita, daquilo que faz se projetar para daqui a décadas ou séculos. Agrada-lhe essa ideia de eternidade, ou pelo menos de perenidade daquilo que faz, Filipe Raposo? Estou completamente consciente do lado mais, enfim, passageiro daquilo que é a existência. Agrada-me, enfim, isto também sem qualquer... Enfim, a possibilidade de deixar a obra, de facto, é uma espécie de imortalidade também, não é? É uma ideia tranquila, agradável? É uma ideia tranquila. Eu costumo dizer que a minha primeira crise existencialista com a morte acontece aos 5 anos. E é um momento, lembro perfeitamente esse momento da consciência da morte e do lado perene da existência. Esse foi um momento de choque. A partir daí, é um momento de apaziguamento. Eu acho que ter consciência dessa finitude ajuda-nos a compreender também o próximo. E é por isso que eu estou também na arte, isto porque acredito que a arte tem essa missão também. Tem a missão humanista, não é? Da compreensão, de conseguirmos escutar a pessoa que está à nossa frente, como estamos agora a fazer, não é? Mas a uma escala, enfim, uma escala humana, conseguir perceber quem somos. E só conseguimos perceber quem somos quando percebemos a finitude, não é? Portanto, sem a qual não há essa consciência. Mas o Filipe também já se libertou da lei da morte, já tem coisas escritas, já tem composição, já deixou obra para a eternidade. Seja lá isso o que for, não é? Mas eu acho que a arte de facto digamos, é o bálsamo que nos apazigua, de facto, e que numa situação, enfim, numa situação in extremis, enfim, conseguimos estar calmos, e espero estar calmo nesse momento. Estamos a entrar aqui num momento mais... Vamos já fugir. Ou não, porque há algo muito comovente neste seu Obsidiana. Uma mensagem, uma voz que de lá longe nos toca, nos impele. Eu queria lhe perguntar sobre ela, porque de facto comoveu muito, eu não conhecia. Quem quer que tu sejas, viandante, que passares por mim neste lugar sepultada, depois de teres lido que falecia ao 20º ano de vida, e se o meu descanso te sensibilizar, rogarei que tenhas mais longo descanso, mais tempo vivas e longamente envelheças nesta vida que não me foi lícito desfrutar. Chorar de nada serve, porque não aproveitas os anos. Vai
É preferível. Apressa-te. Agora que já leste o que tinhas para ler. Vai. Nice viveu 20 anos. É uma inscrição numa lápide que nos traz para este livro. Fala-nos de quem é que se nos dirige. Que mensagem é esta, Filipe Raposo? Esse parte de um gosto que eu tenho também por cemitérios e pela arquitetura cemiterial. Isto é uma lápide que está presente no Museu de Évora e que, de facto, é de uma comoção extrema, não é? Salvo erro é o pai desta Nice que escreve e que deixa presente uma lápide para os viajantes que passarem por lá reconheçam a importância da existência e da viagem. A viagem simbólica, não é? Eles estão de passagem, mas que essa viagem também é um momento importante da compreensão da existência. Falamos do século I, II? É absolutamente. É extraordinário. É uma voz que nos fala de há 2 milénios, quase. E chega até nós e chegará. Eu acho que agora com o livro também pode ajudar um bocadinho mais. Na realidade, este é um momento essencial do Sapiens, que é o momento da compreensão da morte. É um momento em que começamos a criar sepulturas, não é? A criar memória. E o cemitério tem esta particularidade, que é permite-nos voltar ao sítio onde os nossos antepassados ficaram. E isto já é de uma força política imensa, não é? Nós, no famoso cemitério em Buenos Aires, digamos, talvez dos cemitérios mais luxuosos do mundo, onde se percebe que as 50 famílias, enfim, mais poderosas argentinas continuam a exercer esse poder muito depois da morte. Isto porquê? Porque através de... enfim, não é uma ideia recente, não é? Não é por acaso que os faraós construíam pirâmides colossais, não é? Há uma ideia de passagem de poder pelo tempo, através da obra cemiterial. E pronto, este gosto nasce precisamente com essa descoberta da arquitetura cemiterial ao descobrir esta lápide pensei na importância que ela tinha também neste disco, na obsidiana que tem também este lado, está também ligado à morte. O negro, portanto, o breu, a noite eterna. Sim, exato. Mas é interessante também... que a arte funerária, hoje em dia já se fazem visitas guiadas, por exemplo, ao Cemitério dos Prazeres, que é dos mais bonitos de Lisboa. Quando perdemos alguém, aquelas últimas ações que temos para com essa pessoa, muitas vezes a missa mais bonita, a missa mais cantada, a lápide mais bonita, aquele amor que damos nas últimas coisas para dar um conforto a essa alma que partiu, para dar o nosso melhor, traduzem-se numa arte realmente bela. Vai-se buscar o melhor para dar. É a última hipótese que temos para dar a alguém o nosso melhor. E essa arte funerária é sempre muito bonita. Quando vou a cemitérios, aproveito a ler as inscrições, a ver as estátuas. Sem temor, sem receio. Sim, sem receio. É isso que faz? Visita, quando vai a um lugar novo, visita aos cemitérios? Esse seu interesse passa por aí? Passa. Porque há muito amor ali. A cidade dos mortos é a cidade dos vivos também, não é? É a projeção que os vivos fazem sobre a morte. São aqueles que nos fizeram, que nos deram origem. Precisamente. E fotografa? Sim. Tenho uma ideia também para um documentário que passa por aí. Há o famoso documentário sobre a Cidade dos Mortos, do Sérgio, no Egito, no qual já tive a possibilidade de visitar também. E de facto, é um recinto, enfim, sociológico incrível. E que de facto ajuda-me também a compreender a existência. Nas aulas de etnografia que tive, o meu professor dizia assim: queres conhecer uma terra? Primeiro vais ao cemitério. E está lá tudo. Percebe-se quem são as famílias mais importantes, percebe-se. Muitas vezes até vêm as profissões, vêm descritas nas lápides, é uma forma de conhecer. Sim. Também a morte surge na parte final deste Obsidiana, quando, com a cantata BWV 659, nos traz Bach, vem então Salvador dos Gentios e nos traz um poema de Richard Krenicki, da Rosa do Mundo,
sobrevivemos à guerra, sobreviveremos à paz. Volta e meia acreditávamos que os períodos passados nunca mais se repetiriam. É uma clara alusão a essa morte que graça no leste da Europa, na Ucrânia, à volta do qual o mundo se uniu e sobre o qual está muito dependente. Este luto, e os números de mortes são impressionantes, fez também com que, pela égide de Filipe Raposo, fizesse a composição Ukraine My Dear, com a letra de João Moreira dos Santos. O que é que significou esse momento? Bem, esse é um momento de reflexão, é um momento também de poder dar voz, enfim, tendo em conta que este projeto é um projeto que tinha o objetivo de ajudar músicos ucranianos, portanto, dar voz também a essa ajuda e de certa forma, usando, enfim, o meu métier, usando a composição em parceria com o João Moreira, e que fez enfim, um texto belíssimo sobre a conjuntura e que juntou cerca de 200 cantores. Eu estava lá também? Eu estava. Cerca de 200 cantores. Com uma orquestra também. E que, sim, é um momento de reflexão. E a arte surge aqui também como esse momento para parar, para refletir. Obviamente que a guerra por si não precisa de reflexão, não é? É a tragédia no seu estado puro, mas poder dar voz a essa reflexão foi um momento muito importante. Essa gravação no Centro Cultural de Belém foi um grito pela paz? Um apelo à paz? É um apelo à paz, é um apelo à união também, e é através de um meio que é a arte. E voltamos novamente, enfim, a este denominador comum e que é transversal em todos os povos. Poderia ficar para as próximas gerações da importância da arte no ensino, é precisamente esta. A arte ajuda a nivelar e não criar abismos. Enquanto que, se pensarmos, agora vou ser um bocadinho pragmático, se pensarmos numa economia de mercado, não é? Em que, enfim, basta olharmos para os ciclos, enfim, do mercado, não é? Que com estas variações extremas, não é? Em que para que alguém possa lucrar, alguém tem que perder muito, não é? Para que isto possa acontecer, existe esta tragédia constante, não é? A arte é uma espécie de antítese disto, é uma espécie de... é um meio onde, através enfim, do encontro com o nosso próximo, conseguimos criar, conseguimos fazer música, conseguimos, neste caso, estou a pensar na experiência do coro, não é? E do cantar em coro e na questão do hino também. Portanto, esta seria uma mensagem que eu acho que iria deixar. A importância de criar centros culturais de educação pela arte. Simultaneamente, bem, isto não é uma novidade, os gregos faziam isto, não é? O ensino académico grego tinha necessariamente o ensino da arte, assim como tinha o exercício físico como algo completamente necessário, não é? Portanto, digamos, as 6 ou 7 disciplinas gregas que nós conhecemos. Sim. A arte de Filipe Raposo são muitas artes e poderíamos seguir pelos vários caminhos que até se descobriram ao longo desta conversa. A terminar, vamos entrar por perguntas mais simples, mais proustianas, mais intimistas. Filipe Raposo, e com esta trilogia das cores, tão marcante no seu trabalho mais recente, não posso deixar de lhe perguntar qual é a sua cor preferida? Bem, a minha cor... Eu gosto muito do preto, e aqui o preto entra aqui nesta dimensão histórica também. Já foi a cor adotada pelo protestantismo. Eu tive uma educação protestante, mas não é por isso que eu gosto do preto, mas curiosamente, porque era a cor da retidão, portanto, era uma cor mais austera também, em oposição, digamos, àquilo que é as cores ligadas a, por exemplo, o vermelho ligado à Páscoa, não é? Uma cor gritante, não é? Na cultura católica.
em oposição, o preto é uma espécie de controle. E que, de facto, eu gosto muito de... Bem, trouxe o preto. Não será por acaso. É um cinzento. Mas está perto. É uma variação do preto. Mas sim, o preto seria uma das cores. Eu vou perguntar qual um dos seus objetos preferidos. Eu trouxe este... Que nos conta uma história. Sim, enfim, esta escultura, esta peça de barro, tem uma história interessante porque, não sendo o original da Rosa Ramalha, é da sua neta, da Júlia Ramalha. E que é uma peça interessantíssima, que é uma espécie de monstro, não é? Já agora... É o imaginário português. faz parte do figurado de Barcelos. Uhum. E, curiosamente, a Rosa Ramalha nunca saiu do concelho dela. Sim. E, de repente, tem uma imagética que nos poderia transportar para a África. E, curiosamente, este objeto, e segundo o António Quadros, pintor, e o Ernesto Sousa, crítico de arte, e que fez, nos anos 60, uma série de exposições com aquilo que são os ceramistas e os escultores tradicionais, onde estava incluída a Rosa Ramalha e o Franklin Vilas Boas. Ele estabeleceu um paralelismo muito interessante que este objeto contém, que é este objeto é o elo perdido entre a cultura africana e a cultura europeia ligada à escultura. Isto porquê? Porque da mesma forma que os artistas africanos, enfim, não eram... O que era um artista africano? Era alguém que possuía um poder mágico também. E que, de certa forma, o conceito urbano, europeu, eurocentrado, acabou por destruir esse lado, digamos, em detrimento daquilo que é a valorização do artista europeu. Tudo o que era a criação africana foi posta de lado até um certo tempo. E ele dizia que, precisamente, estes objetos são o elo perdido entre o artista, aquilo que é o verdadeiro artista mágico. Porquê? Porque consegue transmitir algo que as outras pessoas não conseguem criar. E ganham esse estatuto precisamente no meio dessa sociedade porque consegue fazer aquilo que os outros não conseguem fazer. Convite à imaginação, à efabulação. Isso. A criatura é obviamente mágica, parece ser uma cabra sacrificial, nomeadamente, temos essas pontes também. É um objeto que está em destaque na sua casa? Está na minha estante, ao lado de livros importantes também. A laia de desafio a essa imaginação permanente, a essa efabulação? Também para que... é um objeto símbolo, para que nunca me esqueça da importância também desse legado, dessa origem tradicional, não é? E que, de facto, é um pilar importantíssimo naquilo que é a cultura erudita. Portanto, a cultura erudita, podia estar aqui uma tonelada de livros, não é? Não existiria sem isto, não é? Sem essa cultura mais tradicional, esse legado. Que um dia passou à escrita. Gostaríamos muito que estivesse aí essa pilha de livros e conhecer vários, mas peço-lhe um livro marcante, Filipe Raposo. Bem, eu trouxe aqui esta antologia de poemas sobre a embriaguez, o vinho e as rosas, sobre as três principais culturas, a cultura indiana, chinesa e islâmica. E de facto é um livro de símbolos, não é? E que tem uma introdução muito bonita. Aí encontramos Al-Mutamid, presumo. Obviamente, do Baudelaire, em que diz, o poema, enfim, é sebejamente conhecido: deve-se estar sempre embriagado, nada mais importa, para que o horrível fardo do tempo não vos pese sobre os ombros e vos faça pender para a terra. Deveis embriagar-vos sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude? À vossa escolha. Mas embriagai-vos. E se um dia, nos degraus de um palácio, na erva verde de uma valeta, na solidão baça do vosso quarto, acordardes, já sóbrios, perguntai ao vento, à onda, à estrela, à ave, ao relógio, a tudo o que foge, a tudo o que geme, a tudo o que rola, a tudo o que canta, a tudo o que fala, perguntai: que horas são?
E o vento, a onda, a estrela, a ave, o relógio, responder-vos-ão, são horas de vos embriagardes. Esta é uma belíssima entrada. Da vida, no fundo, da arte também. Certo. Devemos falar de poesia, mas antes vamos à Antes, música. vamos. Quero que me diga o álbum, sem ser seu, onde mais volta, ou que gosta de ouvir, que muitas vezes repete, que vai sempre não, mas frequentemente Sim. buscar, ouvir. E porque falamos de pontes, não é? Falamos de ponte entre a cultura tradicional e a cultura erudita. Eu acho que o Keith Jarrett faz essa ponte neste concerto de Paris. São uma série de concertos para piano solo, enfim, que ele gravou até há muito pouco tempo. E este concerto de Paris, de facto, é uma síntese daquilo que é a tradição da música improvisada. Isto porquê? Porque eram concertos, estes concertos a solo, são concertos totalmente improvisados, mas ao mesmo tempo sentimos a consistência dessa improvisação, onde, através da cultura popular, no caso do Jarrett, o cancioneiro norte-americano, e também o cancioneiro, digamos, erudito. Isto porquê? Porque esta primeira peça, que se chama Outubro 17, 1988, que é o dia em que este concerto aconteceu em Paris, esta peça é precisamente uma espécie de fotografia desse momento da vida do Keith Jarrett, onde estão presentes, e muito bem, essas três tradições. Revisito muitas vezes este álbum, porque acho que enfim, é de uma poética maravilhosa e muito inspirado e inspirador também. De muita poesia conversámos ao longo desta hora. Já nos leu esse magnífico poema da embriaguez, mas se lhe pedir um poema que lhe seja muito referencial, vai a esse livro também, Filipe Raposo? Há aqui dois. A Estrela do Vinho, do Levi, é maravilhoso. Em que acaba-se com esta ideia. Falámos sobre a eternidade, sobre o que é isto, a imortalização também. Bem, tinha aqui um do António Patrício, que é Uma Manhã no Golfo de Corinto, que é enfim, é um colosso sobre a passagem, sobre a existência, não é? Mas se calhar a Estrela do Vinho sintetiza muito bem isto, que se ao céu e à terra fossem diferente, não haveria no céu a estrela do vinho. Nem o vinho brotaria de uma nascente, amá-lo é, pois, digno dos deuses. E o último verso: incomparáveis as virtudes do vinho, puro ou terno como os homens e o seu coração. Com 3 copos conquistamos a felicidade, mais 3 copos temos o universo nas mãos. Enfim, isto é... A poesia dá-nos muito. Pensei que poderia surgir um poema de António Ramos Rosa, que sei que é um dos seus favoritos, e há um de que gosto particularmente, cujos primeiros versos são: visto o cavalo varado a uma varanda, era verde, azul e negro, e sobretudo negro, sem assombro, vivo da cor, arco-íris quase, e o aroma do estábulo penetrando a noite. Sei que é um dos seus poetas favoritos, Ramos Rosa, mas depois de falarmos de tanta poesia e de assumirmos que a música instrumental é poesia, que muito do que se faz na vida é poesia, mas o Filipe Raposo também escreve poesia? Vá lá. Há várias formas de escrever poesia. Sim, é verdade. Mas a poesia assim, como essa que acabou de ler, de vez em quando há essa experimentação também? Acontece raramente. Mas é muito do foro privado, é quase... É guardado para si. É muito guardado. Ainda está escondido. Portanto, está aí, estará. Eu acho que tenho outras formas de comunicar e acho que a música, de facto, é esse veículo no qual me sinto em casa e confiante também, não é? Portanto... E um filme que eu faça sonhar, um filme que eu alimente, que gosto de ver, qual foi o filme mais marcante para si? Bem, isso é muito difícil. O mais marcante é difícil, não é? Tudo é marcante, pronto, mas... um dos. Bem,
o filme que vos falei há pouco, Aurora do Murnau, é um filme realmente muito marcante dentro deste período do cinema mudo. É um filme que eu gosto muito de visitar e revisitei muitas vezes já. É um filme do Stanley Kubrick que se chama Barry Lyndon e que é, lá está, é um filme também um pouco como o poema do António Patrício sobre a existência e sobre os diferentes momentos. Bem, é a ascensão e queda deste Barry Lyndon, não é? E o filme sintetiza tanta coisa. Estamos sempre em processo de descoberta. Não só dos processos cinematográficos, para mim, sei lá, cada cena daquele filme é um quadro, e é um quadro, porque o Kubrick inspirou-se verdadeiramente em pinturas do século XVII e XVIII, XVII e XVIII, sim. Mas também todo esse lado técnico é incrível, não é irrepreensível, mas, enfim, o argumento é de facto maravilhoso e faz-nos pensar também naquilo que é a voragem do tempo e do poder e que sempre foi, não é? E ajuda-nos a posicionar-nos no nosso sítio e perceber quais são os nossos objetivos e aquilo que nós realmente queremos. Portanto, a obra de arte comunica connosco e, de facto, este é um exemplo. Eu acho que e é um filme onde a música tem um poder extraordinário, seja a sarabanda do Handel ou o trio Opus 100, de repente percebemos como tudo aquilo nos empolga, nos dá outra dimensão para além da imagem do filme. Foi também pela banda sonora que esse filme marcou? A música no cinema cativa imediatamente. Estou a pensar noutros filmes do Kubrick, no 2001, Odisseia no Espaço. Ou Eyes Wide Shut. Ou Eyes Wide Shut. Mas, por exemplo, com a música do Ligeti, o cinema foi uma grande plataforma para compositores contemporâneos para, de repente, serem conhecidos para o grande público. De outra forma, não seriam, na realidade. E quando pensamos, a música erudita está contemporânea, é difícil de chegar aos públicos. Não é. E o cinema prova isso. E, de facto, de repente, esses compositores como o Penderecki ou o Ligeti, de repente, foram ouvidos por milhões de pessoas. Não é? E toda a gente reconhece no Eyes Wide Shut o motivo principal do filme. A valsa da Sweet Jazz de Shostakovich. Sim, e na cena do rito iniciático, sim. O tirarararararara. Esse motivo com duas notas, não é? Sim. Uma coisa super ligetiana e super minimal, mas com um poder incrível, não é? Less is more. Less is more. Estamos a pensar que não é novidade, não é? A música sempre esteve presente nos rituais mais remotos, não é? Há pouco tempo tive a possibilidade de fazer com o artista visual António Jorge Gonçalves um pequeno documentário sobre o nascimento da arte e as gravuras rupestres e chegámos a esta conclusão quando estávamos de frente a essas gravuras à noite e quando passávamos na Ribeira de Piscos, uma ribeira que tem uma série de gravuras que simulam movimento e também alguns teóricos do cinema evocam esse primeiro momento para o início da história do cinema, em que, passando perto dessas gravuras com a luz rasante, nós vemos, à semelhança de um flipbook, não é? Sim. Vemos a cabeça desses cavalos em movimento. Isso é muito bonito. E nós chegamos a esta conclusão, teria de haver música nestes momentos. As pessoas cantavam, as pessoas tocavam. E não é por acaso que todos os rituais, mas todos os rituais, têm essa componente musical, porque ajuda, de facto, a concentrar a atenção no objeto ritualizado, não é? Sim. Portanto, os caminhos antigos levam-nos mais longe. Sob a égide de Filipe Raposo, deixe-nos uma ideia para um mundo melhor, para além de todas as que atravessaram esta conversa. E falando da égide e de um dos objetivos, enfim, presentes nessa associação, eu diria que é, de facto, uma aprendizagem profunda do ensino artístico. Isto não tenho dúvidas que iria transformar o mundo, iria transformar esse mundo num mundo melhor. A arte de Filipe Raposo, porque a arte que nos une, a arte que nos fortalece. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Filipe. Muito obrigado.